Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José, trazendo novidades muito importantes e interessantes nesse nosso país repleto de situações incríveis. Você que acompanha sempre os nossos encontros aqui no nosso portal, certamente me viu comentar várias vezes que essa manifestação que estava sendo organizada para acontecer no domingo, e aconteceu, por mais pessoas que tivesse, não teria força, não teria condição alguma de alterar absolutamente nada nas investigações, nos inquéritos, nos processos e nas condenações que remeterão a figura do inelegível, o ex-presidente da República, para a cadeia junto com outras tantas pessoas. Pois bem, a manifestação aconteceu, o bolsonarismo ficou muito eufórico, saíram para todos os cantos dizendo que nós estávamos com medo, que agora a gente ia ver o quê, né? É uma coisa tão misteriosa que nem eles sabem dizer o que é que nós vamos ver, porque eles também não viram absolutamente nada. Pois bem, mal eles acabaram de comemorar e ontem à noite aconteceu uma pancada gigantesca que eles ainda não perceberam. Pancada essa que funcionou como uma espécie de resposta que o ministro Alexandre de Moraes está apontando para essas criaturas e que terá um efeito fundamental nas eleições agora de 2024. Talvez por não terem percebido o alcance da medida que aconteceu ontem à noite, que eu vou conversar com vocês, é que os bolsonaristas ainda não despertaram e não vieram para as redes. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer aqui também mais algumas situações que mostram que o pastor Silas Malafaia, quando ele vem para as redes, ele acha que está ajudando o Bolsonaro, pelo menos eu penso que ele acha assim, né? E ele está simplesmente afundando o Bolsonaro e se comprometendo também. Bom, antes de entrar nesses assuntos, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e se puder, se inscreva aqui no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos aos temas aqui. Começo com essa história aqui, gente, que passou meio despercebida, né? Aliás, para o bolsonarismo, completamente despercebida a situação. Ontem à noite, o ministro Alexandre de Moraes, ele comandou uma sessão no Tribunal Superior Eleitoral e que gerou uma série de situações, né? Uma resolução ali do TSE que tem força de lei e que está abordada aqui nessa matéria do UOL hoje. TSE veta deepfake e restringe o uso de inteligência artificial nas eleições. A resolução, ela não trata só de deepfake, que são manobras, né? São trucagens que são feitas em vídeos para iludir pessoas. Não. Cria uma série de obstáculos a quem usa no processo eleitoral uma série de mecanismos ilícitos, imorais e criminosos. A resolução determina que essas figuras que fizerem uso dessas ferramentas poderão ter o registro cassado, a chapa cassada e, se eleitos forem, poderão ter os mandatos cassados também. Isso vai ser espalhado por toda a justiça eleitoral no Brasil inteiro e certamente vai criar ali ferramentas muito instantâneas para coibir criminosos nas redes. E aí eu pergunto para vocês, quem é que se utiliza em processo eleitoral de mentira, de falsidade, de preconceito, de discurso de ódio? Bom, então quem faz uso dessas ferramentas vai ter problemas muito sérios, né? E aí, gente, aqui ontem a ministra Carmen Lúcia, ela fala desse texto aqui que foi comandado pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Dizendo aqui o que é que vai receber pancada dura. Durante o período eleitoral, em casos de risco, como condutas, informações e atos antidemocráticos, tipificados no Código Penal, e de comportamento ou discurso de ódio, incluída a promoção de racismo, homofobia, ideologias nazistas, fascistas ou odiosas contra uma pessoa ou grupo mediante preconceito, por causa de preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação ilícita. Também proponho a regulação do uso da inteligência artificial nos conteúdos eleitorais, estabelecendo exigência de rótulos de identificação de conteúdo sintético multimídia, a restrição ao uso de chatbots, avatares, para intermediar a comunicação da campanha, que não poderá simular interlocução com pessoa candidata ou outra pessoa real, a vedação absoluta ao uso para prejudicar ou para favorecer candidatura de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente
ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar a imagem ou voz de pessoa viva. Gente, pancada gigantesca. Por que é pancada? Porque o TSE está dizendo simplesmente o seguinte, olha, para disputar a eleição, você tem que falar a verdade. Você não pode inventar mentira, não pode fazer discurso de ódio, não pode fazer nenhum tipo de falsidade, trucagem. Enfim, isso vai esvaziar bastante essa gente que fala, temos que ter liberdade total, liberdade acima de tudo. Não existe nenhum fundamento constitucional que tenha uma situação irrestrita, que não tenha nenhum tipo de limitação. E a gente pode falar disso várias vezes, mas esse pessoal do universo paralelo, eles ainda não aprenderam isso, né? Mas vão aprender na marra, né? Só para citar um exemplo aqui, gente, do que aconteceu, tem um canal na Argentina que usou de inteligência artificial para detonar o candidato Sérgio Massa. A campanha do Milei jogou isso nas redes aí com muita efervescência, né? E o que eles mostravam? Eles fizeram uma sobreposição de imagens de uma coisa antiga que tinha na internet, mas colocaram o candidato do Sérgio Massa, candidato opositor do Milei, aspirando aqui um pozinho branco que sugeria ser cocaína, né? Acho que vai dar para vocês verem aqui. Deixa eu ver se aumento aqui. Pronto, acho que dá para ver sim. Vou colocar aqui no comecinho. Vamos lá. Aí ele faz aqui esse... Então, quer dizer, deixa eu colocar aqui de novo, que é rapidinho, né? Então, esse tipo de coisa aqui, sugerindo a cara do Sérgio Massa, isso aí tem um efeito gigantesco, né? As pessoas passam uma verossimilhança muito grande. Então, aqui no Brasil, isso não vai dar certo, não. Então, essa galera que estava comemorando, eles tomaram uma pancada na cabeça gigantesca do ministro Alexandre de Moraes, dos outros ministros do TSE, nesse capítulo eleitoral, para sinalizar o que está por vir, mesmo com manifestação ali com milhares e milhares de pessoas. Isso não vai alterar absolutamente nada. Bom, o que a gente vê é isso aqui, o desespero em curso. Medo da dobradinha Gonê-STF faz Bolsonaro e parlamentares buscarem anistia. Gente, está um negócio vexatório. O Bolsonaro ontem quase chorou lá no programa da ex-Jovem Pan, né? Pedindo para o Lula, né? Sugerindo o Lula, o lado de lá, né? Tem que dar anistia, né? Não pode deixar os pais órfãos, né? Gente, é um negócio covarde, é um negócio cínico, é um negócio bandido, porque o Bolsonaro ele não está preocupado com ninguém, não. Ele está preocupado com ele, e você sabe disso. Eu acho que o pessoal que está lá na Papuda descobriu isso também, né? Aliás, seria um negócio interessante, né? Pegar uma rede de televisão, tá? Alguém que tem muito espaço, para ir lá na Papuda fazer uma entrevista aí com os patriotas, para ver quais são as impressões que eles estão tendo hoje da figura do inelegível, né? Seria uma coisa muito educativa, né? Bom, então eles estão no desespero aí, e tem uma medida também que eles estão tentando, o bolsonarismo, a extrema-direita está querendo passar, que é uma emenda constitucional para tirar o foro privilegiado dos deputados e senadores, para tirar do Supremo Tribunal Federal e jogar qualquer discussão jurídica para a primeira instância, onde eles têm a sua moradia, onde eles têm o seu domicílio eleitoral. Para quê? Para transformar os processos judiciais naquelas batalhas intermináveis, né? Quando o cidadão for responsabilizado, ele já terminou o segundo, terceiro mandato. E tem mais uma manobra de tentar escapar da justiça e da cadeia. Provavelmente, né, isso aí não vai ter curso lá no Congresso Nacional, espero que não, e se passar, os partidos certamente progressistas irão entrar com medidas junto ao Supremo Tribunal Federal para transformar essa iniciativa numa coisa no lixo da história, né? Ela ser considerada absolutamente inconstitucional. Bom, daí a gente vem aqui na figura do Silas Malafaia. Ele publicou um vídeo gigante, né, dizendo que tudo que ele disse lá na manifestação, ele iria provar no dia seguinte. Pois bem, aí ele colocou uma sequência de fatos de natureza policial aqui no nosso país, né? Policial por quê? MST invade um prédio, porque o MST queria lá queria um lote, ou queria uma resolução. Sindicalistas quebram não sei o quê. Enfim, ele foi colecionando uma série de situações e comparou com o que está acontecendo com o Bolsonaro, dizendo, olha, anteriormente ninguém foi considerado terrorista, ninguém foi considerado que estava querendo abolir o Estado Democrático de Direito.
Não foi, senhor Malafaia, porque as pessoas não estavam querendo destruir a democracia. Eram movimentos reivindicatórios que extrapolaram e as pessoas deveriam, ou se não foram, né, serem responsabilizadas pelos atos que comandaram ali. Isso não tem nada a ver com a ameaça ao Estado de democracia e direito, que o senhor está fazendo esse paralelo aí. No final da fala do Malafaia, ele fala um troço que é a prova cabal do crime que essa gente cometeu e do pensamento, né, permanente que impulsionou essas pessoas para caírem agora no colo da justiça, né, numa situação muito desfavorável, né. Vou pegar esse finalzinho aqui só para fazer o link aqui com vocês do que eu estou falando. Aí disse o Malafaia na manifestação, isso aqui são trechos aqui de colagens de jornal que ele fez no vídeo dele, desse longo vídeo, né? Pronta ao povo! Eu quero dizer, sabe quem é o supremo poder dessa nação? O povo! Todos nós temos que nos submeter ao... Gente, olha só, o Malafaia, ele não vai conseguir ensinar para nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal qual o sentido de o poder do povo, né, numa Constituição. As Constituições, gente, normalmente elas são feitas por processos, né, de ruptura institucionais, uma revolução, aí o povo faz... elege lá seus representantes e faz uma nova Constituição. Ou quando, dentro do processo democrático, se convoca uma Assembleia Nacional Constituinte e aí o povo elege os seus representantes para fazer uma Constituição nova. Aí são todas as pessoas de um povo que fazem a Constituição, que estabelece uma série de garantias e limitações de poderes. Garantias para os cidadãos e limitações para os poderes. Depois que a Constituição ela é promulgada, ela funciona como um contrato para todos nós. Não é, assim, um grupo de pessoas que pode chegar numa praça pública e falar assim, olha, o Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição criada por todos os brasileiros, nós aqui do cantinho, nós da Avenida Paulista, nós não reconhecemos não, tá? O Supremo não vale nada. As decisões do Supremo não valem nada. Eles não foram eleitos, né? Eles estão ali, são os juízes que não ganharam votos, né? Então, eles não valem nada. O que vale é a nossa decisão aqui. Essa visão é a visão golpista e essa visão golpista que o Malafaia reproduziu novamente como sendo a peça de defesa, ela simplesmente comprova como essas pessoas estão divorciadas da realidade. Quando você vê os golpistas lá do 8 de janeiro, eles gritavam isso, ó, Supremo é o povo. E durante muito tempo eles foram fomentando essa ideia, que o Supremo era ilegítimo e que ilegítimos eram os interesses desse povo bolsonarista, desconhecendo que existe uma coisa superior à vontade desse povo do Bolsonaro, é a vontade de todo o povo de uma nação, de uma Constituição. Então eles colocaram muitas vezes essa reprodução dessa insanidade nas manifestações o tempo todo. Então as pessoas começaram a acreditar que, de fato, você pode derrubar o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo é o povo, não é aquilo que está lá em Brasília, né? Então, esse tipo de comportamento que o Malafaia ainda insiste em reproduzir, ele é a prova cabal que a situação vai ficar muito complicada para essas pessoas aí, tá? É a mesma coisa um ladrão entrar no supermercado, tentar assaltar as pessoas ou levar mercadorias, ser preso no final e dizer o seguinte, olha, eu não reconheço esse Código Penal, o Código Penal é o meu, eu estou precisando, eu roubo mesmo sim, e daí? Supremo sou eu, Supremo é meu roubo, né? Isso não vai funcionar, né? Bom, e aí é o seguinte, só para fechar aqui o nosso papo de hoje, eu comentei para vocês que na Argentina a coisa está pegando, né? A crise está se avolumando por todas as direções, está virando uma anarquia total na Argentina e agora nós estamos vendo uma greve no setor aeronáutico. A Argentina tem mais de 500 voos cancelados em dia de greve. Saiba o que fazer. Então, mesmo que os bolsonaristas queiram agora ir para a Argentina, né, porque já que a situação está complicada aqui no Brasil para eles, né, vai ficar complicado, porque esses dias, por exemplo, não dá para brasileiro nenhum ir para a Argentina, pelo menos por via aérea, porque a coisa lá está muito complicada, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez e parabéns ao ministro Alexandre de Moraes. Enquanto os criminosos dormiam e festejavam, ele foi pelas beiradinhas e sapecou uma pancada violenta, né? Não vai ser fácil para eles saírem dessa, não. Um grande abraço, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau!